Deus, nós bendizemos e agradecemos a Ti. Nós estamos aqui reunidos por Tua misericórdia. Foi o Senhor quem nos salvou, colocou em nós o Teu Espírito e nos deu, Senhor, a graça de poder nos juntar como igreja para oferecer culto ao Senhor. Nós agradecemos por esse privilégio. Nós pedimos que o Senhor receba as canções que foram entoadas, como sendo o nosso tributo, a nossa homenagem ao Senhor. E agora, Pai, que vamos abrir a Escritura. Nós clamamos pela iluminação do Teu Espírito, abrindo o nosso entendimento para compreendermos a verdade da palavra com o coração. Que isso produza glória para o Senhor, saúde para a Tua igreja, edificação para o nosso coração e se constitua também um forte testemunho nesse mundo carente de referência. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos até aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos até lá. Nós temos meditado nessa epístola pela misericórdia do Senhor nos domingos à noite. E hoje nós vamos no último parágrafo do capítulo 2. Começa no verso 17 e vai até o verso 20. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17. Eu já disse para os irmãos algumas vezes que essa igreja era uma comunidade que tinha tudo para dar errado. Paulo e Silas estavam na segunda viagem missionária. Eles tinham acabado de serem açoitados severamente na cidade de Filipos, quando chegaram a Tessalônica. Lá eles pregaram o evangelho e uma grande comunidade de judeus e gentios se converteu ao Senhor Jesus Cristo. No entanto, judeus invejosos pagaram alguns arruaceiros para tumultuar a cidade contra Paulo e Silas, dizendo que eles estavam cometendo um crime contra o imperador, quando diziam que Jesus Cristo era rei. Isso gerou uma forte perseguição e eles tiveram, de uma forma muito prematura, de abandonar aquela cidade e aquela igreja recém-nascida. Ela passou a sofrer perseguição e morte por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo continuou sua viagem, chegou na cidade de Atenas. E lá ele se colocou com muita preocupação com a situação desses irmãos. Ele temia que o calor da perseguição matasse aquela igreja recém-formada. Então ele comissionou Timóteo para voltar, pastorear aqueles irmãos, fortalecê-los, sofrer com eles, ensiná-los, acompanhá-los até a maturidade espiritual. Algum tempo depois, Timóteo voltou para se encontrar com Paulo, trazendo as melhores notícias possíveis. Aqueles irmãos eram fortes na fé, ousados na evangelização, cheios de alegria espiritual, com o coração pulsando de esperança por Jesus Cristo. Só que eles tinham algumas dúvidas com respeito ao futuro, como é que ia ser a segunda vinda de Cristo, como é que ia ficar aqueles que já morreram, questões relacionadas à presença do anticristo nesse mundo. Paulo vai tratar dessas questões a partir do capítulo 4. Mas o apóstolo escreveu essa carta depois de receber esse relatório de Timóteo. Então nós vimos que no primeiro capítulo ele elogia esses irmãos. No segundo capítulo, ele relembra essa igreja de como foi o procedimento dele enquanto esteve naquela cidade. E ele termina, nós vimos semana passada, comparando a aceitação dos tessalonicenses pela palavra com a rejeição dos judeus. Ele construiu esse paralelo, nós vimos isso na última pregação. Então hoje nós estamos no último parágrafo, conforme eu falei. Nós vamos ver aqui Paulo falando de saudade, amizade, afeto, tentativas frustradas de visitar aqueles irmãos e expectativas com respeito ao futuro. Talvez seja um dos trechos em que Paulo mais abre o seu coração de pastor, de amigo, de irmão, externando todos os bons sentimentos que ele tinha com respeito a essa igreja. Então nós vamos olhar esse parágrafo hoje e o propósito, irmãos, vocês vão ver bem claro, é compreender a importância da igreja. É você ver que a igreja é um projeto maravilhoso de Deus para a sua vida. Você também vai ver aqui Paulo falando a respeito das movimentações de Satanás para impedir o nosso progresso espiritual.
Nós vamos ver aqui ele falar sobre a necessidade da gente crescer em urgência, urgentemente em alegria espiritual. Então todas essas coisas estão presentes aqui nesse pequeno parágrafo. Tem um manancial aqui para fazer bem para o nosso coração. Eu dividi esses versículos em 3 palavras. Então 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. É o que vocês vão fazer hoje. Então nós temos aqui a solidão de Paulo, nós temos a frustração de Paulo e a expectação de Paulo. Fácil, não é fácil? Memorizaram? Mais ou menos, né? Então nós temos o quê? A solidão de Paulo, a frustração de Paulo, a expectação de Paulo. Pronto, já memorizaram o sermão. Graças a Deus por isso, né? Então vamos começar com a solidão de Paulo. Solidão de Paulo a gente vê no verso 17. Acompanhem comigo aí com fé a leitura da palavra do Senhor. No verso 17 ele fala assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Notem que ele começa esse parágrafo falando com esse conectivo ora. Esse conectivo aqui, irmãos, ele tem força de contraste. Ele está falando da postura do judeu Paulo, que se vê como alguém orfanado desses irmãos, e ele compara com a atitude dos outros judeus que ele menciona no verso 16. Veja aí comigo o verso 16, que ele fala assim: a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, irmãos, nós, orfanados por breve tempo, e ele continua. Então esse ora tem força de contraste, tá? Então ele está falando assim: existe a postura do judeu Paulo, e existe a postura dos judeus de Jerusalém e de Tessalônica. Esses judeus não querem que vocês ouçam o evangelho, eles tratam vocês como inimigos, eles não querem que vocês creiam e façam parte da família de Deus. Mas nós, judeus, Paulo, Silas, nós estamos orfanados em relação a vocês. Então, irmãos, esse vocábulo orfanados é de onde vem a palavra órfão. Então, Paulo está falando que ele tem por aqueles irmãos uma espécie de um sentimento de luto. Sabe, aquela ideia de uma morte repentina, violenta, que arranca de perto de você uma pessoa que você ama muito de uma forma inesperada. Então, Paulo está falando assim, que aquela experiência de ele ter de sair às pressas de Tessalônica e deixar aqueles irmãos de uma forma prematura, produziu nele uma dor semelhante à dor da morte. Ele ficou de luto por causa daquilo. Ele se sentia órfão com relação a esses irmãos. Então, aqui nós vemos, irmãos, como Paulo estava lidando com o luto, né? Ele estava lidando com essa solidão dele, lembrando que esses irmãos eram como sua família. Eu me sinto órfão de vocês, eu me sinto separado de vocês. Então esse era o sentimento dele. Eu falei para vocês que nesse parágrafo aqui, ele abre o seu coração, ele externa todas as suas emoções. E ele está falando isso: olha, eu trato vocês como família, vocês são pessoas muito próximas a mim. A separação de vocês produziu no meu coração uma dor semelhante à da morte. Eu estou de luto por estar distante de vocês. Era assim que ele se sentia com relação a esses irmãos. Mas ele fala mais coisas aqui maravilhosas. Ele fala que manteve esses irmãos vivos no coração. Veja aí ainda no verso 17, ele fala assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração. Aqui é importante parar aqui. Então ele está falando aqui que esse distanciamento deles era um distanciamento apenas por um breve tempo, era apenas um afastamento temporário, mas ele diz: esse afastamento não é um afastamento do coração. Isso aqui é muito importante. Então ele está falando assim: irmãos, eu não tenho vocês diante dos meus olhos, mas eu carrego vocês no meu coração. Vocês acham que isso era uma coisa verdadeira? Que ele estava sendo íntegro aqui, que ele estava falando de fato a verdade? Vocês já viram gente dizendo assim: você mora no meu coração e não paga aluguel? Já ouviu alguém dizendo assim?
Tem muita gente que fala isso, mas não é verdade de todo o coração, não é? É meio que às vezes uma bajulação, alguma coisa assim, não é? Um interesse, um desejo simplesmente de agradar. Você sabe qual é a prova de que você carrega alguém no coração? De que tem de fato alguém que mora no seu coração e não paga aluguel? Olha no capítulo 1 e versículo 2, que você vai ver aqui a prova. A prova é essa, ó. Capítulo 1, versículo 2, é dito assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus. E ele continua. Então qual é a prova de que você carrega alguém de fato no seu coração? É a oração incessante. Essa é a maneira pela qual você manifesta de que alguém está de fato dentro do seu coração. Essa é a maior prova de afeto. Você insistentemente, na presença de Deus, apresentando a vida daquela pessoa, apresentando a saúde daquela igreja, o crescimento daquela igreja, a prosperidade daquela igreja, ou agradecendo a Deus por aquelas pessoas. Nesses dias eu tenho me lembrado muito do pastor Ricardo. Eu ainda não superei a partir do pastor Ricardo, né? Então, eu não posso orar pelo pastor Ricardo por razões muito óbvias, né? O pastor Ricardo é o mais afortunado de todos nós aqui. Mas eu posso agradecer a Deus pela vida do pastor Ricardo. Posso agradecer pelo que ele fez, pelo legado, pelo impacto que ele deixou na minha vida. Eu posso orar a Deus pedindo que me ajude a trilhar o mesmo caminho dele. Chegar no final da vida fiel a Deus, sadio na fé, edificando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é assim que nós carregamos as pessoas no coração. Quando você carrega alguém no coração de fato, você se sente responsável por aquela pessoa, quase como se o bem-estar da alma daquela pessoa dependesse exclusivamente da sua intercessão. Então é assim que você carrega alguém na sua alma. Então Paulo estava aqui tentando lidar com a sua solidão. Ele acabou de dizer, olha, eu estou orfanado, eu me sinto em luto quando eu penso no distanciamento de vocês, mas eu continuo carregando vocês vivos no meu coração através das minhas orações. No verso 17, ele fala de uma tentativa empenhada de visitá-los. Veja aí, no final do verso 17, continuando a leitura, ele fala assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Você viu aqui que tudo Paulo coloca no superlativo? Ele fala mais empenho, grande desejo, né? Tudo assim ele coloca em termos muito altos, muito fortes. E tudo isso aqui, irmãos, era o desejo dele de estar com esses irmãos. Eu estou longe, eu estou de luto, mas olha, meus irmãos, eu não me contentei com essa condição. Eu fiz todos os esforços que estavam ao meu alcance para me encontrar com vocês, para eu ver vocês. A ideia da palavra ver aqui é intimidade. Você já teve a experiência de conversar com alguém que não olhava para você enquanto você falava com ela? Uma vez eu aconselhei um casal, já tem muitos anos isso, e a esposa se queixava que o marido ficava conversando com ela mexendo no celular. E ele ficava lá, e ela falando, e ele aqui no celular, e falando. E aí a esposa falou para ele: por que você não olha para mim? Ele disse: porque eu não escuto com os olhos, né? Eu escuto com os ouvidos, minha filha. E ele, incrivelmente, né, eu fiz até o teste com ele, ele sabia de fato tudo que ela tinha falado, ele estava prestando atenção, né, ele tinha uma capacidade beirando a capacidade feminina, né, porque só as mulheres é que têm essa capacidade de interagir, né, com várias frentes ao mesmo tempo. Mas o fato, irmãos, é que conversar olhando nos olhos não é apenas uma troca de palavras, é uma espécie de um intercâmbio de vida. Então, quando você está olhando para alguém, alguém está olhando para vocês e para você, e vocês estão ali interagindo, não são apenas palavras, não são apenas ideias, é vida que está acontecendo ali. Então, Paulo guardava essa expectativa. Eu queria estar com vocês
presencialmente, eu queria olhar nos olhos de vocês, eu queria enxergar vocês novamente, né? Por isso que o pastor no curso de membresia, toda terça-feira fica repetindo aquela mesma frase: abram as suas câmeras, eu não quero ver fotinhas de alunos, né? Quero olhar para vocês enquanto nós estamos falando. Então, irmãos, infelizmente, isso aqui não foi possível, nós vamos ver daqui a pouco, mas esse era o grande desejo do apóstolo Paulo. Ele tratava esses irmãos como família. A separação desses irmãos para com Paulo foi uma coisa muito dura, mas ele continuava carregando esses irmãos no coração. E ele tinha uma saudade tão grande que nada, exceto a presença desses irmãos, iria acalmar o seu coração solitário, né? Dele, de Silas e de Timóteo. Essa, portanto, era a solidão do apóstolo Paulo, esse sentimento de luto constante que ele carregava pelo fato de ter sido separado daquela igreja recém-nascida. Essa era a sua solidão. Nós falamos que eram 3 estágios aqui da experiência dele, né? A primeira era a solidão. Qual é o segundo? A frustração. Vamos para o verso 18 agora e vamos ver a frustração do apóstolo Paulo. Ele fala assim no verso 18: por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então essa foi a frustração do apóstolo Paulo. Ele começa dizendo que ele, Silas, Timóteo, planejaram ir. Paulo, particularmente, tentou mais de uma vez ir até Tessalônica, mas eles foram frustrados. E eles foram frustrados por quem? Por Satanás. Ele diz aqui, irmãos, que Satanás lhes barrou o caminho. Essa palavra barrar é um termo militar. Significa literalmente cavar uma trincheira, né? Você que já deve ter assistido filmes de guerra, lido a respeito de guerra, você sabe o que é isso, né? Tem uma estrada importante para um certo exército, um agrupamento militar passar, e de repente o inimigo cava buracos, implodem pontes para impedir que aquelas pessoas avancem. Então Paulo está dizendo: eu quis visitar vocês, mas Satanás se entrincheirou na estrada que levava a Tessalônica. A pergunta é: como foi que isso aconteceu? Então aqui os comentaristas do Novo Testamento se dividem. Talvez, nós não temos certeza, de acordo com Atos 17:9, vamos até lá, por favor. Deixa aí marcado o seu texto original. Mas vamos até Atos 17, versículo 9. Aqui nós temos uma possibilidade do que seja essa trincheira cavada por Satanás. Em Atos 17, 9, lembra-se que Atos 17 é o capítulo que narra a chegada de Paulo em Tessalônica, né, para onde futuramente ele escreveria essa carta. E no verso 9 fala do tumulto que lá aconteceu e da resolução dele. Fala assim: contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, alguns comentaristas do Novo Testamento acreditam que nessa soltura de Jason após a fiança, junto com esse pagamento, estaria condicionada a saída imediata de Paulo, Silas e Timóteo, para eles não voltarem mais para essa cidade. Então, alguns acreditam que Paulo, quando fala que Satanás impediu o seu retorno, seria provavelmente essa ação das autoridades condicionando a soltura desses cristãos aqui ao retorno do apóstolo Paulo a essa cidade. Então, nós não temos certeza disso, né? Nós não podemos bater o martelo, mas é uma possibilidade. Agora, o que eu queria chamar a atenção dos irmãos nesse ponto é a sensibilidade espiritual que Paulo tem a respeito das movimentações de Satanás no sentido de impedir o progresso do avanço do reino de Deus. Se você comparar esse versículo que a gente leu com o capítulo 16 de Atos mesmo, Atos 16, versículo 6, vocês vão ver aqui ele falando algo bem interessante. Ele fala assim, Atos 16, verso 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, e aí ele continua o relato.
Então, veja, irmãos, que sensibilidade espiritual interessante. Dois movimentos que aconteceram no apóstolo Paulo, impedindo a entrada dele em um certo local. No caso dos Tessalonicenses, ele diz, foi Satanás quem barrou o caminho. E aqui nós temos Paulo sendo impedido de entrar numa certa região, e ele reconhecendo que aquilo tinha sido produzido pelo Espírito Santo. Então, Paulo, ele tinha um profundo discernimento espiritual, que ele sabia discernir entre a movimentação no mundo espiritual, no sentido de que, quando era o Espírito Santo que estava impedindo ele de estar num certo local, ou quando era a própria ação de Satanás. Ele sabia separar muito bem essas coisas. E nós, meus irmãos, como povo de Deus, nós deveríamos buscar ao Senhor, nos consagrar o suficiente para termos esse mesmo tipo de discernimento, de você compreender quando é o Espírito Santo de Deus que está direcionando você por um certo caminho, ou quando é simplesmente Satanás que cavou uma trincheira na sua história, impedindo que você avance de repente em algum lugar que vai abençoar o reino de Deus. Aqui eu só queria abrir um parêntese bem rápido aqui, tá? Enquanto eu estava lendo esse versículo, eu me perguntei por que Paulo não resolveu o problema dessa intervenção de Satanás no seu caminho, simplesmente pronunciando aquela frase mágica do mundo evangélico. Vocês sabem qual é a frase, não é? Está amarrado. Por que Paulo não falou isso? Satanás impediu, está amarrado. Acabou? Está resolvido o problema? Só tem duas opções para Paulo não ter usado essa palavra. Essa frase, esse abracadabra evangélico. Só tem duas opções. A primeira é que ele não sabia que bastava dizer isso. Não é? O maior apóstolo do Novo Testamento não entendia tanto assim as movimentações de Satanás. Ou, segunda opção, é que essa frase, com todo esse significado, não passa de invenção, superstição de falsos profetas ou de crentes desavisados. Então, qual das duas seriam as opções? Eu vou deixar isso aí ao bom senso bíblico de vocês, tá? Tomar essa decisão. Mas o fato, irmãos, é que nós temos a frustração do apóstolo Paulo. Ele ansiava por estar com aqueles crentes, ele se esforçou para fazer isso. No entanto, Satanás colocou uma trincheira na estrada até a Tessalônica, de modo que ele não conseguiu chegar lá. Então nós vimos a sua solidão, a sua frustração, e chegamos finalmente a quê? A expectação do apóstolo Paulo. Vamos ver aqui qual era a sua expectativa. Vamos ler o verso 19. Com a ajuda do Senhor, ele fala assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Então aqui nós temos, meus irmãos, a expectativa do apóstolo Paulo. Na verdade, nós temos duas expectativas do apóstolo Paulo registradas nesse verso 19. A primeira expectativa, e a maior de todas elas, era a presença do Senhor Jesus em sua segunda vinda. Veja que ele usa essa expressão, ele fala aqui da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando apenas de uma chegada longínqua, ele está falando de uma presença física, de uma presença marcante, de uma presença real. Vocês sabem que Jesus apareceu para Paulo a primeira vez na estrada de Damasco, quando ele estava viajando para aquela região para prender, torturar e matar cristãos. E essa foi a primeira vez que o apóstolo Paulo encontrou com Jesus pessoalmente. Depois disso, irmãos, depois da sua conversão, Paulo passou alguns anos na Arábia e lá ele foi treinado nas verdades do Evangelho pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo deu um curso de membresia para o apóstolo Paulo. Que maravilha, né? Ter um curso de membresia com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele fala isso lá em Gálatas, que tudo que ele aprendeu ele não recebeu de homem nenhum, ele recebeu do próprio Cristo. Mais para frente, ele narra, lá em 2 Coríntios capítulo 12, uma ida que ele foi ao terceiro céu, no lugar da habitação de Deus, e lá, meus irmãos, ele ouviu coisas inefáveis, grandiosas, que ele não era nem capaz de pronunciá-las. No entanto,
todas essas experiências não bastavam para ele. O que Paulo ansiava, irmãos, de todo o seu coração, era se reencontrar novamente com o Senhor Jesus Cristo, só que dessa vez para nunca mais ser separado dele. Ele diz: essa é a minha esperança. Minha esperança é uma vinda presencial, final, sem interrupções, sem separação. Essa é a primeira expectativa de Paulo. A segunda, ele chama aqui de esperança, alegria, glória, coroa de exultação, né? Coroa de exultação aqui é a ideia de um pagamento que é feito por um serviço. E a pergunta que fica aqui, irmãos, é: quem causaria essa explosão de alegria no apóstolo Paulo? Quem seria essa eterna recompensa de alegria para o coração do apóstolo? Ele diz no verso 20, ele diz assim, no verso 20: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então Paulo fala, meus irmãos, de duas expectativas. A primeira é a chegada de Jesus. A segunda é receber aqueles irmãos como fonte da sua alegria, de receber aqueles irmãos como fonte da sua exultação, de receber aqueles irmãos como se fosse uma espécie de uma coroa, de um pagamento pelos seus anos de ministério nesse mundo. Ele falou isso dos crentes de Tessalônica. Em 2 Coríntios ele fala a mesma coisa da igreja de Corinto, dizendo: vocês são a nossa glória. Muitas pessoas, irmãos, pensam que a coroa da vida, que o apóstolo Paulo fala, será no futuro aquele ornamento, né, circular que você coloca na cabeça, e que nós vamos receber esses ornamentos, e nós vamos andar pelas ruas da Nova Jerusalém, desfilando, ostentando essas coroas que nós alcançamos ao longo da vida pelo nosso serviço ao Senhor. Mas, meus irmãos, por causa de versos como esse que a gente acabou de ler, eu penso que a coroa tem mais a ver com uma espécie de uma alegria permanente de conviver com aquelas pessoas que você levou ao conhecimento de Cristo. Paulo está falando: a minha coroa são vocês, a minha exaltação serão vocês, a minha alegria, o que vai fazer o meu coração pulsar de felicidade será conviver com vocês. Então todos aqueles que foram influenciados pelo nosso exemplo, todos aqueles que foram abençoados por nossas palavras, todos aqueles que foram cercados por nossas orações, essa será a nossa recompensa eterna. Então vocês estão percebendo o que Paulo está falando? Ele está falando: eu não estou desejando a segunda vinda de Cristo simplesmente para receber uma espécie de distinção celestial, para poder exibir diante de vocês que eu fui um servo leal. Não, ele diz: a minha alegria e o meu pagamento será conviver ao lado daquelas pessoas que um dia eu amei, ou daquelas pessoas que um dia foram tocadas pelo ministério que o Senhor me deu. Agora, meus irmãos, vocês acham que esse grupo de pessoas se resume apenas aos tessalonicenses? Vocês acham que essa coroa, esse grupo de pessoas que um dia vão causar tanta alegria ao apóstolo Paulo, se resume apenas aos irmãos dessa igreja? Ou aos irmãos da igreja de Corinto? Eu tenho certeza que não. Na nossa igreja, por exemplo, tem uma jovem que se converteu lendo a carta de Paulo aos Romanos. Essa jovem também vai ser uma das que vai alegrar o coração do apóstolo Paulo na eternidade. Então Paulo diz: essa é a minha coroa, essa é a minha expectativa, estar com o meu Senhor Jesus Cristo para nunca mais ser separado dele, e ao mesmo tempo me alegrar convivendo eternamente com aquelas pessoas às quais um dia servi através do ofício ministerial. Essa era a expectativa de Paulo, e é assim que ele enchia o seu coração de alegria para continuar servindo no ministério. Irmãos, tem algumas lições aqui desse parágrafo, não é um parágrafo curto, mas é uma passagem muito bonita, uma passagem muito emocional, que traz algumas lições muito especiais para nós hoje. Primeiro, eu espero que você tenha percebido como a igreja de Deus é preciosa, como a igreja de Deus é especial aos olhos do Senhor. Meus irmãos, Deus nos salvou e nos colocou como parte de uma família. E eu lamento de todo o coração
o fato de algumas pessoas da igreja não perceberem isso. Eu me entristeço ao saber que algumas pessoas não se sentem assim. Elas não se percebem como parte de algo divino. Então, se você está aqui essa noite acompanhando essa pregação e você não se sente parte da igreja de Cristo, eu queria te dizer que você não está bem espiritualmente, que você não está sadio na fé, porque você não consegue ver preciosidade naquilo que Deus considera precioso. Então nós fomos incluídos em algo, irmãos, fundamental, em algo que está direto afetando o coração de Deus. E nós vemos esse sentimento no apóstolo Paulo. Ele sentia de fato que essa igreja de Tessalônica era a sua família. Ele diz, olha, ficar longe de vocês é uma dor semelhante à da morte, é uma dor semelhante à do luto. Então nós carecemos, irmãos, desse tipo de sentimento. Nós carecemos a aprender a sentir essa saudade solene de estar reunido com o povo de Deus. O apóstolo Paulo diz que ele se esforçava, que ele se empenhava com todas as suas forças para estar com aqueles irmãos, mas não podiam. Tão diferente de muitos crentes hoje, que poderiam estar nas reuniões solenes adorando o nome do Senhor, mas eles não estão dispostos a fazer o mínimo esforço para estar na presença de Deus, louvando a Deus com os seus irmãos. Então nós temos que aprender, irmãos, a valorizar o que Deus valoriza. Deus valoriza a igreja. A igreja, aos olhos do Senhor, é essencial. A igreja, aos olhos de Deus, é preciosa. E se você quer aprender a valorizar e amar o que Deus ame a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é fundamental. A igreja de Cristo custou sangue. Aproveite todas as ocasiões que Deus te der para estar no meio do povo de Deus. E naqueles momentos em que por alguma razão você se sentir separado da igreja, que Deus coloque no seu coração essa dor semelhante à da morte. Que o seu coração fique orfanado por estar longe daqueles que o Senhor ama. Em segundo lugar, encha o seu coração de gente, encha o seu coração de crentes em Jesus. Carregue uma comunidade de servos e servas de Deus dentro do seu coração, interceda por essas pessoas, agradeça por essas pessoas. Meus irmãos, essa é uma maneira de manter as pessoas vivas dentro de nós, carregando essas pessoas do nosso coração por meio das nossas orações. Há crentes cujo coração é uma espécie de condomínio de ressentimento. Tem muita gente lá, mas é uma população que só inspira desapontamento, tristeza e raiva. Então comece a orar por essas pessoas. Comece a interceder em favor dessas pessoas. Toda vez que você for assaltado por um pensamento de amargura, combata essa má recordação com ações de graças. E se você persistir nessa disciplina espiritual, você vai perceber que isso vai começar a mudar você. O Espírito de Deus vai começar a trabalhar no seu coração. Isso vai mudar a sua comunhão com Deus e vai tornar a sua vida mais leve. Aprenda com o apóstolo Paulo. Eu quero carregar pessoas no meu coração. Eu quero carregar a igreja de Cristo no meu coração para intercedendo por essas pessoas. Aprenda a viver assim. Estava conversando com um irmão da nossa igreja, ele falou que na igreja em que ele frequentou, uma vez o pastor deu um conselho na pregação, dizendo assim, toda vez que vier uma pessoa à sua mente, imediatamente ore por ela. Imediatamente. Porque se você ficar com uma pessoa na sua mente e não orar por ela, logo você vai ser tomado por um pensamento negativo daquela pessoa. Então, para você se proteger de ter um pensamento negativo por alguém, tão rápido aparecer uma pessoa na sua mente, pare e faça uma oração por ela, pedindo as bênçãos de Deus, agradecendo a Deus pela vida dessa pessoa. Isso vai proteger o seu coração de estar sempre voltando a coisas ruins. Esse texto aqui também, irmãos, em terceiro lugar, ele tem uma palavra, ele tem uma instrução para pastores, seminaristas e todos aqueles que são aspirantes ao ministério. Esse texto aqui mostra que um líder, segundo Deus, ele carrega o povo confiado a ele no coração. É assim que um homem de Deus, escolhido para estar na frente da igreja do Senhor, vive.
Um líder piedoso, ele sustenta a igreja com oração, com pregação fiel e presença. Paulo falou isso: eu carrego vocês no meu coração, eu tenho empreendido todos os esforços possíveis para estar com vocês. Isso, irmãos, é muito importante, porque há uma tendência entre diversos líderes evangélicos da nossa geração em se preocupar especialmente com estética, popularidade, proeminência, satisfação interior, sucesso. São poucos os que se ocupam das pessoas. Então essa passagem aqui mostra que não há como você servir efetivamente quem você não ama e não se preocupa. Não tem como. O apóstolo Paulo viveu assim. Um líder espiritual, ele precisa se dar bem com as pessoas. Ele precisa se dedicar às pessoas. Não basta apenas ter habilidades técnicas. É preciso carregar o povo de Deus no coração. Paulo viveu dessa maneira. E todos aqueles que aspiram ao ministério deveriam modelar o seu pastorado, seu ministério, sua vocação ministerial, seja de que natureza for, através desse modelo que nós temos aqui. Quarto lugar, o que mais que essa passagem nos ensina? Essa passagem nos ensina que Satanás se entrincheira no nosso caminho. Paulo falou isso. Eu quis viajar, quis encontrar vocês, mas Satanás colocou uma barreira. Meus irmãos, todas as vezes que você estiver envolvido em algo bom, superior, de valor eterno, seja em favor da sua alma ou em favor da alma dos outros, Satanás procurará barrar o seu caminho. Ele vai usar a mentira, a tentação, a acusação. Ele vai procurar roubar a palavra do seu coração, como está lá em Mateus capítulo 13. Ele vai querer impingir medo no seu coração, como diz 1 Pedro 5,8. Ele vai querer sacudir a sua vida, peneirar você, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Meus irmãos, Satanás ataca crentes individuais. Mas ele não ataca apenas pessoas, ele ataca igrejas. Em Atos capítulo 5, ele atacou a igreja através do pecado de Ananias e Safira. Em Apocalipse 2,9, falando da igreja de Esmirna, o Senhor Jesus diz que havia ali no meio daquele povo uma sinagoga de Satanás. A igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus Cristo diz que Satanás estava causando a morte de alguns crentes. A igreja de Tiatira, o Senhor Jesus Cristo diz que havia a doutrina de Satanás sendo pregada naquela igreja. Então, Satanás ataca igrejas, Satanás ataca crentes individuais, Satanás ataca líderes da igreja. Ele atacou o apóstolo Pedro, peneirando ele esbofeteou o apóstolo Paulo, ele ataca pastores, diáconos, missionários, obreiros. Essa talvez seja uma das explicações para a enormidade de escândalos financeiros e sexuais que estão acontecendo no meio da igreja hoje. E qual é o alvo? O alvo é sempre o mesmo: impedir o progresso. É isso que ele fez quando impediu Paulo de chegar novamente a essa igreja. É impedir o avanço, é impedir a sua prosperidade espiritual, é impedir que você cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, se comprometa mais com o Senhor, viva para a glória dele. Toda vez que você colocar como empreendimento, como valor da sua vida, como alvo da sua história, buscar a Deus, você pode aguardar a forte oposição do inimigo. Nós precisamos, irmãos, estar conscientes dessas coisas. Você precisa entender essas movimentações espirituais ao seu redor. Tiago capítulo 4, versículo 7, nós somos instados lá, que nós temos que resistir ao diabo até que ele fuja de nós. Nós temos que travar batalhas contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, todos os mecanismos que o inimigo usa para nos atacar e impedir o avanço do reino de Deus. Então Satanás se entrincheira. Ele vai fazer isso na sua casa, ele vai fazer isso na sua família, ele vai fazer isso na igreja de Deus, ele vai fazer isso através dos líderes da igreja do Senhor, e nós precisamos estar conscientes dessa batalha. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Temos de viver assim. E por último, irmãos, nós temos de viver à luz da eternidade. Nós precisamos de mentalidade celestial. Paulo terminou
a sua exposição falando isso. Olha, eu tenho uma expectativa no coração, eu quero ter a presença do meu Senhor Jesus Cristo e conviver eternamente, me alegrando com todos aqueles a quem um dia eu ministrei. Nós precisamos dessa mentalidade, irmãos. A eternidade está mais perto do que imaginamos. Talvez para você a eternidade pareça um conceito muito distante. Mas a Bíblia deixa claro, irmãos, que a noite já está acabando e que os sinais do novo mundo já estão alvorecendo. Jesus está voltando e Ele trará as devidas recompensas. Em Apocalipse 22:12 é falado isso, é dito lá: eis que venho sem demora e eu trarei as devidas recompensas. E sabe como nós devemos viver, irmãos, nesse mundo? Nós devemos nos empenhar para maximizar a nossa alegria eterna. Esse é o modo de nós vivermos nesse mundo. Em outras palavras, nós temos que usar todos os recursos que Deus nos dá para fazer amigos na eternidade. Lembra de Jesus dizendo algo semelhante a isso em Lucas 16, quando ele fala assim: das riquezas de origem iníqua, fazei o quê? Amigos. Então use todos os seus recursos, pregue o evangelho, divida experiências espirituais com seus irmãos, sirva as pessoas, ame as pessoas, dê exemplo, interceda pelos seus irmãos. Você gostaria de andar pelas ruas da Nova Jerusalém, cheio de alegria, convivendo com as pessoas às quais um dia você serviu? Você gostaria disso? É isso, irmãos, que vai maximizar a nossa alegria. Essa será a nossa grande coroa. Então vamos usar os nossos recursos para isso, para aumentar a nossa alegria celestial. Investir tudo que Deus nos dá nesse mundo, para encher o nosso coração de gozo, para o dia em que nós vamos conviver eternamente naqueles tabernáculos que estão marcados pela presença do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos viver assim. Talvez você seja uma pessoa que hoje esteja muito empenhada na sua alegria presente, na sua felicidade imediata, de você estar bem com seus sentimentos, de você estar organizado nas suas emoções. Não há nenhum pecado nisso. Mas a Bíblia fala que nós somos chamados a investir numa alegria superior, numa alegria eterna. Paulo viveu e morreu dessa maneira. E esse é o modelo, irmãos. Então vamos usar todos os nossos recursos, vamos guardar no coração essa expectativa da chegada de Jesus. Cultive isso no seu coração, esse anseio: eu quero ver Jesus, eu quero enxergar Jesus, eu quero poder me prostrar aos pés dele, eu gostaria de recostar a minha cabeça no ombro dele, como o apóstolo João um dia. Eu gostaria de ouvir a voz de Jesus, eu gostaria de olhar a aparência do seu rosto. Eu não vejo a hora que isso aconteça. Eu queria ver ele na sua glória, eu queria contemplar o seu rosto, eu queria dizer a ele o quanto eu amo, o quanto eu agradeço, bendigo o seu nome. Eu gostaria de estar na presença dele, convivendo com todos os santos, todas aquelas pessoas que um dia nos juntamos para adorar, aquelas pessoas que eu nem conheço, os patriarcas, os apóstolos. Eu quero participar dessa comunidade, eu quero me alegrar eternamente com aqueles irmãos e irmãs com os quais o Senhor preparou para estar na vida eterna. Guarde isso no seu coração, viva dessa maneira, altere o seu conceito de alegria. O nosso problema, irmãos, é que o nosso conceito de alegria é muito fraco. O nosso conceito de felicidade, irmãos, é muito rasteiro. Para a gente ser feliz é estar com os bolsos cheios de dinheiro, é estar num relacionamento legal. E nós limitamos a isso. A Bíblia fala de algo muito superior. A Bíblia fala de um regozijo que jamais será interrompido, que não será tocado. Então use todos os recursos que Deus te deu para investir nessa alegria eterna, e a glória de Deus vai cercar a sua vida enquanto você estiver nesse mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Nós agradecemos, Senhor, muito, porque temos o privilégio de ler a Bíblia,
de entender a tua palavra e de contar com o Espírito Santo como o ente divino que nos faz entendê-la. E nós pedimos, Pai, que tudo que nós lemos hoje venha se tornar verdade no nosso coração e moldar o nosso pensamento e atitude. Nos ajude a considerar a igreja importante, nos ajude a ver a preciosidade que é a comunidade dos santos. Nos ajude, Senhor, a compreender as movimentações do inimigo, a sermos revestidos do Senhor para enfrentar as trincheiras que o adversário cava ao nosso redor. Nos ajude, Senhor, a cultivar uma santa saudade da convivência dos santos. Ajude-nos, Senhor, também a ansiar pela segunda vinda de Cristo, a vivermos uma vida maximizando a nossa alegria futura. Ajude-nos, Senhor, a viver assim. Nós pedimos isso para a Tua glória, nós pedimos isso para o Teu louvor e para que a Tua igreja, Senhor, continue espelhando a Tua glória nesse mundo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.